a Clínica da Família. Hoje nós vamos ter nossa segunda lição da série sobre aposentaria. E para essa série a gente está usando um trecho, Salmo 133, 1a e versículo 3, que diz: "Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, porque ali o Senhor ordena a bênção e vida para sempre." Na aposentaria, a ideia é que vocês têm as duas pessoas unidas agora em muito mais tempo do que normal. E quando há união, então o casamento vai experimentar bênçãos, união com Deus também. Mas a gente está aproximando, falando sobre os problemas que surgem ou podem surgir por causa de mal preparação para a aposentaria. E semana passada a gente começou a falar sobre alguns problemas. A gente falou sobre a perda de identidade. Quem sou eu? A gente ouviu que há uma mudança de papel, o que eu devo fazer agora. E também a falta de amigos. E essas três coisas são relacionadas com, basicamente, comigo. E hoje a gente quer falar sobre mais duas problemas que podem surgir, e a gente precisa aprender de preparar-se antes da aposentaria. Vamos orar. Nosso Deus, pedimos que o Senhor me ajude hoje para ser uma bênção, uma ajuda. Ajuda os casais que estão me ouvindo, seja longe da aposentaria ou perto, para reconhecer estes perigos e começar a se preparar para eles. A gente quer que um casal aposentado pode ter muitas bênçãos no Senhor. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Uma das coisas que a gente viu semana passada é que para não perder a sua entidade, para saber como ajustar-se com as mudanças e como manter os amigos, é que a gente tem de antemão ter uma área de apoio. A gente fala muito sobre a igreja, os amigos na igreja, nossa identidade com Deus. A gente é um servo dele. E uma mudança de papel, sim, vai acontecer no lar, mas o nosso papel de servir Cristo na igreja não deve mudar. Inclusive, a gente vai, bem no futuro, a gente vai falar sobre como esse deve aumentar. Então, há soluções para cada uma destas dificuldades que a gente vai apresentar. E hoje a gente quer falar sobre o quarto problema, é o tempo de aposentaria, quer dizer, quando vocês vão aposentar. A gente vive numa sociedade em que as duas pessoas estão trabalhando, muitas vezes, o marido e a esposa. E, idealmente, do meu ponto de vista, a mulher deve aposentar primeiro e depois o marido. Mas muitas vezes esse não é viável. Porque muitas vezes o homem, ele já no início está trabalhando, está preparando para a aposentaria financeiramente, e a esposa, por causa das crianças, às vezes, circunstâncias,
ela começa a trabalhar mais tarde. E ela não está pronta para aposentar, talvez por razões financeiras. E se ela precisa aposentar antes do tempo certo para ela, este pode produzir ressentimento, problemas e dificuldades. Então, este tem de ser bem considerado. A gente deve reconhecer os perigos. Não, eu não estou dizendo que tem de seguir os princípios ou sugestões aqui, porque cada casal é diferente. Vai ter pessoas em que os dois podem aposentar juntos, alguns em que a mulher aposenta primeiro, depois o homem, às vezes o homem, depois a mulher. Não tem um certo ou errado. A gente deve se preparar para esse tipo de mudança, o tempo, sincronizar, pensar bem. Nós, às vezes, como eu já mencionei, ele quer sair, ela não quer sair. E assim eles estão fora de sincronismo. Os maridos aposentados estão menos satisfeitos se as mulheres ainda estão trabalhando. E quando a mulher aposenta, então, este pode ter melhorado. Agora, muito depende da nossa reação aqui, dependendo como foi nosso relacionamento antes do casamento ou aposentaria. A gente está acostumado de ter muito tempo sem outra pessoa. Agora a gente está juntos e a gente precisa aprender como lidar com este tempo juntos. Um cônjuge que se aposenta antes do outro, muitas vezes ouve, quer dizer, o marido, os dois, às vezes as brigas aumentam. Talvez a significação da importância de um do outro no lar é perdido e eles têm um período de frustração. Este pode, às vezes, terminar em separação, divórcio. Mas muitas vezes, em vez de divorciar-se, em vez de separar-se, principalmente em casos em que eles estão casados por muitos anos. Então, como eles estavam separados no serviço, ele aposenta, agora está em casa com a mulher e está acostumado a conviver com ela. Não tem uma convivência boa. Então, o que acontece? Ele vai sair de casa. Ele vai, muitas vezes, ele vai para o bar para beber com os amigos e outras pessoas que são insatisfeitos. Muitas vezes a gente veja os homens velhos que estão sentados fora do bar. Ou às vezes no parque, algum lugar, os homens velhos estão jogando juntos, porque eles estão tentando evitar a casa, o lar. Eles não sabem como conviver juntos. Então, este tempo a gente deve estar se preparando para sincronizar, pensar sobre o nosso tempo de aposentaria. Estar preparando para isso.
Quando as duas aposentam no mesmo tempo, há um choque. E os primeiros meses talvez precisa ser ajustado. E então a gente pensa que a melhor coisa, se é possível, é para a esposa de aposentar-se primeiro e depois o marido. Então, a gente precisa planejar isso. Agora, quando a gente deve começar a planejar, pensar sobre aposentaria? 4 a 5 anos antes. A gente deve estar pensando sobre isso, já fazendo planos. O que a gente pensa eu vou aposentar-se, eu vou ter tempo, fazer o que eu quero e muitas vezes esse não dá certo de jeito nenhum. Então este é um possível problema que a gente tem com a aposentaria. Um outro problema é mais tempo juntos. A gente mencionou isso. Com a aposentaria, as duas pessoas estão juntos por 24 horas por dia. Uma sugestão foi feita para preparar-se para a aposentaria. O casal deve fazer férias por 1 semana. Só os dois. Então, as duas, 24 horas por dia, estão juntos. E não é para passear, mas é para pegar um lugar e gastar tempo juntos. Como eles vão se relacionar? Os padrões de comunicação antes da aposentaria é muito, muito importante. Agora vocês estão juntos. Como está comunicando antes? Se a comunicação é saudável, é bom, então a mudança não vai ser tão drástica. Mas se a comunicação não era boa antes, a aposentaria depois vai criar problemas. A gente deve preparar para a aposentaria desenvolvendo a nossa comunicação cada vez melhor. Convivendo um com o outro, aprendendo. Nós devemos aprender sobre as regras de comunicação, como a gente pode comunicar com uma pessoa numa área em que a gente não concorda. Como a gente pode lidar com o marido que não conversa e a mulher que quer conversar muito. Nós devemos aprender essas coisas e nós já temos algumas apresentações sobre isso, séries sobre as 4 regras de comunicação. Outra é a senhora Ostra e a senhora Pé de Cabra. Se está com dificuldades em comunicação, deve verificar essas coisas. Então, comunicação. Se você está com problemas agora, os problemas somente vão aumentar depois. E nós devemos aprender que a nossa comunicação, de qualquer forma, vai mudar. Vai precisar mais entendimento juntos. E se tem os problemas antes, a aposentaria não vai criar a união que a gente deseja. Nós devemos entender que quando a pessoa está trabalhando, ele vai ter talvez 60 horas por semana. Pode ser
gasto no serviço fora do lar. Mas depois a aposentadoria, então você tem 115 horas, já, mais ou menos, acordados juntos. Agora, o que vai acontecer? Então a gente precisa aprender ter este tempo certo juntos. A gente deve estar agora aprendendo de criar um estilo de vida diferente, em que a gente pode ter a comunicação, um tempo juntos, sem criar dificuldades e sabendo ter nossos papéis e aprendendo de dar espaço para outra, deixando uma outra também tem seu tempo fora do lar, aprendendo de fazer coisas juntos. Tudo isso é muito, muito importante. Nós devemos criar uma compatibilidade e a gente precisa fazer isso antes da aposentadoria. Então, se está pensando de aposentar, não pense que tudo vai ser um lar de rosas, situação bonita. Vai ter seus problemas se não prepara-se antes. Se não está ciente desses problemas, a gente vai ter muitos problemas mesmo em nosso lar. Mas graças a Deus, os princípios bíblicos podem ser e devem ser aplicados em nossas vidas e a gente pode viver em união. A gente pode aprender de ajustar-se um com o outro. A gente pode aprender. O Paulo falou que a gente pode fazer todas as coisas em Jesus Cristo que nos fortalece. Então a gente está falando sobre contentamento, aceitando as situações da vida, etc, etc. Mas a gente precisa aprender, a gente precisa ser instruído, a gente deve buscar ajuda neste período de aposentadoria. Então, semana que vem a gente vai concluir esta ideia dos problemas. A gente vai dar uma certa continuidade aqui sobre o tempo juntos e a gente vai falar sobre os últimos problemas. Espero que este vai ser produtivo para vocês. O segredo é preparando antemão. O segredo é manter uma boa relação com Deus, com a igreja, com seu cônjuge. E quando a gente coloca Deus em primeiro lugar em nossas vidas, então a aposentadoria pode ser um tempo muito abençoado e muito produtivo para Deus. Vamos orar. Deus, muito obrigado para tudo que o Senhor tem feito por nós, por ter nos dado a palavra de Deus, que tem tantos princípios para nos ajudar. Ajuda-nos a ser cientes dos problemas que podem surgir. Ajuda-nos a ser prontos para mudar, desenvolver-se. E nosso lar realmente deve ser um tempo de constantemente crescimento no Senhor, um crescimento em nosso relacionamento um com o outro. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Até a próxima vez. Deus abençoe.